Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Professor Alberto aqui. A gente vai bater um papo aí sobre organizar o trabalho no meio ambiente, né? Dando continuidade ao guia de estudo já enviado lá na plataforma, ok? Falamos aí na aula passada, nosso último assunto foi comportamento organizacional, tá? E a gente fala sobre a cultura organizacional para a gente partir para as normas regulamentadoras, ok? Então a gente entende como cultura organizacional o conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações e relacionamentos sociais, tá? Típicos, aqui não é sócias não, tá gente? Sociais, típicos de cada organização. Representam a maneira costumeira de pensar e fazer as coisas, e que é compartilhado por todos os membros da organização. A cultura organizacional também envolve as normas informais e não escritas. É como acontece a dinâmica, né, gente, dentro de uma empresa. O que é cultuado ali? O que tem de cultura? O que são os hábitos daquela organização? Tem organizações que tem lá eventos, cerimônias, funcionário do mês, aniversariante do mês, né? Então é como se forma aí a questão do cotidiano, o dia a dia, né, e a relação numa cultura cooperativa dentro de uma organização, tá legal? Ele resume aqui como cultura organizacional, que é o sistema de crenças e valores compartilhados que se desenvolve dentro de uma organização e que guia e orienta o comportamento dos seus membros. E ele elenca aqui os elementos da cultura organizacional. Valores é o código moral e os conceitos que fundamentam a conduta organizacional. Quais são as condutas adotadas por aqueles colaboradores? Fala aqui de eventos e cerimônias, né? Atividades planejadas em consequências práticas. Festa de aniversário do mês, funcionário do mês, mitos, as narrativas baseadas em fatos ocorridos, né? De repente, existe lá aquele... O mito não tem nada a ver com o Bolsonaro, né, gente? E sim com alguns personagens que faziam parte, ou que fizeram parte da organização e que marcaram a organização de alguma forma, sobre sua característica, sua forma de administrar, ok? Heróis personificam os valores e condensam a força da organização. Exemplo, Henry Ford, Parafiol, são as referências. Legal? Às vezes acontece aí que nós temos aí referências dentro de uma organização, certo? E que eles vão transcendendo ao longo do tempo. Norma, conceito de pessoas de diferentes experiências e níveis educacionais que podem entender e aplicar de forma bem sucedida, certo? Quando a gente fala em relação a crenças, falamos aqui em relação às respostas aprendidas, origem, que são valores internalizados, que a gente acredita, ok? E clima é resultado da interação entre as variáveis individuais, formais, informais e culturais. Significa o meio interno ou atmosfera psicológica. É o que envolve, né? O clima que envolve aquela organização. Nós temos aí, gente, locais de trabalho diferentes, né? E a gente relatou aqui que as empresas são diferentes e são flexíveis. Cada empresa tem um clima. Como é que é o clima lá no ambiente de trabalho? Qual é o clima? Como se traduz a interação de trabalho entre empregado e empregador? Como se traduz a relação de trabalho entre os colegas de setor, de empresa? Como é que é o clima? Esse clima pode ser negativo, pode ser positivo, satisfatório, insatisfatório, depende também dos participantes, né? Tem lugar de trabalho que é hostil, onde há inveja, né? Onde há a difamação, onde há fofoca, né? O clima de trabalho é muito ruim entre os participantes. Nós temos que levar em consideração que todos os setores da empresa são interdependentes, um depende do outro, né? Um setor é cliente do outro também. Então, na verdade, esse clima, essa interação entre empregado, empregador e os próprios participantes
faz com que nós criemos aí um clima organizacional, tá certo? O conceito de clima organizacional envolve fatores estruturais da organização, como tecnologia utilizada, política da empresa, metas operacionais, regulamento interno, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, uma conduta ética e moral, né? Vai se traduzir no clima, além de fatores sociais, como atitudes e comportamento social, que são encorajados ou sancionados, são autorizados, né, pela organização. Tem situações aí, né, em que nós vivemos uma organização que tem um clima totalmente desrespeitoso entre o empregado, né, entre os chefes, subordinados, entre os amigos de trabalho, onde respeito, uma imoralidade. Temos organizações que têm um clima mais formal, né, mais harmonioso. Isso vai criar um clima, tá legal? Vai criar também uma questão do ambiente psicológico, que é decorrente do estado motivacional das pessoas com base na satisfação da necessidade dos sentimentos e percepções sobre o trabalho. Salários, comportamento dos chefes, colegas e instalações. Na verdade, quando a gente fala em relação ao clima, comportamento, é tudo ligado à questão do salário, né, gente? Quanto maior o salário, mais tranquilo ficaremos no ambiente de trabalho, né? É uma relação direta aí, tá? Até quando a gente fala em relação aí ao próprio tratamento, que a gente chama de assédio moral, né? Como os chefes tratam as pessoas. Recursos mercadológicos não correspondem a nenhum fator de produção. Recursos mercadológicos geralmente estão fora da empresa. São os clientes. É um recurso mercadológico, de marketing, de mercado, de compra, de venda, consumidor, usuários dos produtos e serviços da empresa. Para abordá-los, a empresa utiliza propaganda, promoção, canais de distribuição e equipe de vendas e outros. Esses recursos são utilizados para a questão do marketing, né? Como a empresa utiliza a propaganda, como a empresa faz a promoção dos seus produtos ou serviços, quais são os canais que utiliza para distribuir seu produto ou serviço e qual a equipe que utiliza. Recursos administrativos correspondem ao fator de produção, que os economistas denominam a empresa, e esses recursos atuam como integradores e sincronizados de todos os demais recursos empresariais. Então, o recurso administrativo, a administração, está ali para tratar de forma harmoniosa os recursos financeiros, materiais, mercadológicos, humanos, tecnológicos, financeiros. Ok? Beleza? Bom, os recursos podem ser considerados como tangíveis e intangíveis terceirizados. A gente falou um pouquinho sobre isso, acho que lá em cima, tá? Recursos tangíveis são recursos concretos que podem ser tocados, palpáveis, sensível ao tato. Posso pegar, posso tocar, né? Edifício, máquina, ferramentas, matérias-primas e outros. Intangíveis são recursos em que não se pode tocar. Em alguns casos, o recurso é incapaz de ser definido ou determinado com certeza ou precisão. Exemplo: conhecimento corporativo. Qual é o conhecimento, o nível de conhecimento daquela corporação, daquela organização? Qual a credibilidade daquela organização no mercado? Qual é o poder da marca? Vamos falar em relação à marca aqui, né? Nós podemos pegar aqui duas calças de igual tecido. Podemos falar duas calças jeans idênticas, tá legal? Qual o valor dessas duas calças aqui idênticas? Se eu pego duas calças idênticas, eu quero vender a R$30, tá certo? Elas são iguais. O valor dela é R$30. Mas se eu colocar uma etiqueta de uma marca valiosa, automaticamente aquela marca que tem o mesmo tecido, mesmo corte, mesmo molde, modelo, etc. Se eu coloco uma etiqueta, uma calça vai ser mais valiosa que a outra. A marca é um recurso, não é isso? É um bem também. Pode ser traduzido em dinheiro, mas ao mesmo tempo não pode ser tocado. Tem um poder, né? Capacidade de inovação, patentes. Falamos sobre patentes, know-how, conhecimento e outros. Recursos terceirizados são os recursos contratados externamente para exercer uma determinada função, que geralmente não tem relação ou impacto com a atividade principal da empresa.
eles não pertencem à empresa diretamente. Exemplo, serviço de propaganda, contabilidade, segurança, logística e outros. O que são recursos terceirizados? Gente, eu tenho lá, eu sou produtor, né? Eu produzo dinamites, tá certo? Eu, Alberto, presto serviço para uma empresa que fabrica dinamite, tá bom? Beleza? A empresa, ou sua atividade fim, né? A atividade principal é a fabricação de dinamite, ok? Será que a empresa está preocupada aí com a questão da limpeza? Quem é que faz a limpeza de toda a estrutura do parque de fabricação? Será que é um funcionário da própria empresa ou é uma empresa terceirizada, contratada? Serviço de segurança. Será que a empresa que eu presto serviço tem lá uma equipe de segurança, funcionários que tratam da segurança patrimonial daquele complexo industrial? Será que não existe lá uma empresa de vigilância para cuidar disso? Certo? Logística, a gente fala em relação à questão da entrega. Logística é o fluxo o gerenciamento do fluxo de material e de informação, né? Desde a origem até a entrega do produto e às vezes até quando a gente fala em relação aí ao retorno do produto, né? A logística reversa. Será que a empresa tem caminhões para entregar esses produtos? Ou simplesmente ela contrata uma outra empresa para fazer essa entrega? São recursos terceirizados. Legal? Eu terceirizo, atribuo, né, aquele serviço para uma outra empresa prestando serviço para minha empresa. Legal? Nossa disciplina é organização do trabalho no meio ambiente e aqui fala o que é trabalho. A maior parte dos autores de administração define ou aceita como com definição a seguinte assertativa, a seguinte afirmação: podem definir trabalho como qualquer atividade física ou intelectual. Eu posso trabalhar com esforço físico ou um esforço intelectual, né? Realizada por ser humano, cujo objetivo é fazer transformar ou obter algo. Do ponto de vista jurídico, é preciso advertir que não há uniformidade na denominação do que os doutrinadores, né, no caso aí, juristas, dão ao vínculo jurídico que tem como partes, de um lado, o empregado, de outro, o empregador. Nem mesmo a nossa lei se definiu e nela sendo encontrada tanta expressão contrato individual de trabalho como relação de emprego. Alguns institutos de fiscalização e controle jurídico, tais como Ministério do Trabalho e de Emprego, MTE, Tribunal Superior do Trabalho, TST, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Juntas de Conciliação e Julgamento, merecem citação como os órgãos garantidores de Carta de Direitos e Obrigações do Brasil, a CLT, e atualmente as relações de trabalho também acatam, por força de lei, as convenções internacionais que o Brasil ratifica, confirma. O que acontece, gente? Nós temos uma organização aí, né, internacional do trabalho, que ela cria leis de melhoramento das condições de trabalho ao redor do mundo. Tá legal? Assim como a gente tem também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, que propõe melhorias, propõe orientações relacionadas à saúde ao redor do mundo. Exemplo aí, agora a gente está vivendo um período em que a Organização Mundial de Saúde ela tem atuado, né, de uma forma aí, mundial, quando a gente fala em relação ao combate à pandemia, que é o coronavírus, ou a Covid-19. Também temos a Organização Internacional do Trabalho, que propõe condições de melhoria de trabalho ao redor do mundo, tá? Então, quando a gente fala em relação à OIT, é um organismo ligado à ONU, Organização das Nações Unidas, que atualmente busca entre seus países membros, o Brasil é país membro da OIT, a ampliação das melhorias sociais nas relações entre empregadores e empregados, entre patrões e empregados, através da difusão, disseminação do conceito de trabalho decente, ok?
E o que é trabalho decente? O trabalho decente é o ponto de convergência dos 4 objetivos estratégicos da OIT: respeito aos direitos do trabalho, respeitar as leis trabalhistas. Cada país tem sua lei trabalhista. Cada país tem uma particularidade. Cada país tem uma evolução relacionada à segurança, saúde e medicina do trabalho, né? Em especial aqueles definidos como fundamentais da Declaração Relativa aos Direitos Principais e Fundamentais no Trabalho. O seu segmento, adotado em 1998, né? Tem a liberdade sindical. Hoje, você pode se filiar a um sindicato de classe. É aquela entidade que vai defender seus direitos e deveres. Um exemplo, tá? Eu trabalho no comércio, tá? No município do Rio de Janeiro. Deve ter lá o sindicato, né, dos trabalhadores do comércio do município do Rio de Janeiro. Beleza? Eu trabalho como costureiro. Sindicato dos costureiros do município de Janeiro. Existe uma entidade, né, sindical, que ela vai atuar de forma a defender os direitos, os interesses do trabalhador. Tá legal? Normalmente de encontro aos interesses dos patrões. Tá certo? Beleza? 2. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado. Nós temos ainda trabalho forçado, trabalho infantil, trabalho com similaridade ao trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo. É claro que nós não temos aí o trabalho escravo propriamente dito, como nós víamos lá, como nós estudamos aí na escolinha lá, nosso ensino fundamental, né, a base do chicote. Mas a prática de trabalho escravo, mais condições de trabalho, né, analogia, trabalho análogo ao trabalho escravo, onde o trabalho tem cerceamento da liberdade, né, paga-se pouco, um salário reduzido, né, onde ele pode nem sair do seu ambiente de trabalho, é um trabalho aí análogo ao escravo. Abolição efetiva do trabalho infantil. E 4. Eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. A promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. Além da promoção permanente das normas internacionais do trabalho, de emprego, da melhoria das condições de trabalho e da ampliação da proteção social, a atuação da Organização Internacional do Trabalho no Brasil tem se caracterizado no período recente pelo apoio ao esforço nacional de promoção do trabalho decente em áreas tão importantes como o combate ao trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e comercial e a promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça no trabalho e promoção do trabalho decente para os jovens, entre outras. Bom, gente, a gente acabou de falar aqui sobre as normas, né? Onde tá aqui, ó, normas internacionais do trabalho, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras, né? Hoje nós temos aí 37 normas regulamentadoras vigentes e a gente vai falar sobre algumas mais importantes aqui, beleza? Eu vou cortar aqui e a gente volta no próximo vídeo.